Já te ofereceram previdência privada? Assista esse vídeo até o final e eu te garanto que você vai saber como analisar uma previdência, se ela vai ser boa ou ruim para você. Olá amigos aqui do canal Papo de Investimento. Hoje vamos falar sobre previdência privada. Mas antes disso, eu peço por gentileza que dá um inscrever aqui, dá um gostei no vídeo, para a gente poder dar sequência aí no nosso trabalho. Bom gente, sobre previdência privada, ela é um fundo de investimento comum como qualquer outro, tá? Ele é constituído por CNPJ, tem gestor, tem administrador, tem agente de custódia. Então é a mesma regra que vale para os fundos de investimentos comuns, também valem para os fundos de previdência. A diferença é que as previdências privadas têm algumas particularidades que, se usadas da maneira correta, pode te beneficiar muito, mas também, se utilizar da forma incorreta, pode te prejudicar muito. As previdências privadas têm dois tipos. Tem o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, e tem o PGBL, Produto Gerador de Benefício Livre. A diferença entre uma e outra está na tributação. O VGBL é utilizado como um investimento puro, aquele que você é tributado apenas na rentabilidade, e o PGBL ele é utilizado para quem faz a declaração de imposto de renda completa e precisa colocar lá informações para deduzir no imposto de renda. Então o valor que você deposita no PGBL, para quem faz a declaração completa do imposto de renda, pode deduzir aquele valor investido na sua declaração anual, que é sempre lá a partir de março que você pode fazer essa declaração. Então, só para vocês entenderem a diferença de um para outro. Qual que pode deduzir, qual que não pode? Usa o P de pode. Então, o V é só um investimento comum e o P é o que pode deduzir no imposto de renda. É bastante importante, pessoal, se atentar quanto ao VGBL ou PGBL, porque uma vez que você iniciou a sua previdência, tanto no V quanto no P, não dá para mudar. Então, quando te oferecerem a previdência, quando você for no seu banco, na sua corretora, e te falarem sobre previdência, analise se você faz a declaração completa do imposto de renda e se não faz. Se porventura você fizer, tenha o hábito de fazer a declaração completa, contate o seu contador, uma pessoa que vai cuidar das suas finanças e vai saber te passar o valor correto para você fazer esses aportes no PGBL para você ter uso pleno desse benefício que ela oferece. Então é bastante importante ter cuidado nisso, porque uma vez que você fez errado essa escolha, isso pode te prejudicar bastante lá no final. Uma característica que é bastante usada, né, na previdência privada é a questão da tributação. Hoje, tanto no P quanto no V, que são os VGBLs e PGBLs, a tributação no momento da contratação ela pode ser progressiva ou a regressiva. A progressiva é aquela onde, quando você for sacar a sua previdência, o imposto de renda fica retido na fonte, na alíquota de 15%. E na declaração anual do ano seguinte do seu imposto de renda, dependendo de como você estiver, de qual alíquota você estiver na sua pessoa física, é que você vai pagar a tributação a mais ou a menos referente a esse resgate que você fez da sua previdência. Então vamos pensar que você está na alíquota de pessoa física em 27,5%. Quando você resgata a sua previdência, na fonte ela fica retida em 15%. Porém, na declaração anual do ano seguinte, você vai ter que ajustar isso e pagar mais 12,5%. O inverso também é verdadeiro. Se você estiver numa alíquota menor do que 15%, o Estado vai lá também e te restitui o valor a mais que você pagou. A respeito da tributação regressiva, ela é interessante para quem realmente vai fazer a previdência para longo prazo. Está pensando realmente numa aposentadoria ou no filho que acabou de nascer, na faculdade que ele vai fazer daqui 18 ou 20 anos. Então, ele se inicia com uma alíquota de 35%. Hoje uma alíquota enorme, porém, após 10 anos da contribuição, essa alíquota cai para 10%. E ela não é mais compensatória. Você fechou a sua alíquota em 10%, no ano que vem, se você tiver na alíquota de 27,5%, não vai mudar mais. Ela vai permanecer em 10% e morreu o assunto. É interessante se atentar porque após 10 anos que você vai conseguir uma alíquota de 10%. Então, só coloca a sua previdência nesse regime de tributação se você tem certeza que você vai permanecer por mais de 10 anos com a sua previdência ativa. E vale lembrar
que não é do início da sua previdência, são dos aportes. Então, só para você ter uma ideia, se você colocou hoje o primeiro pagamento em 2019, em 2029 esse primeiro pagamento vai estar com a alíquota de 10%. Porém, se você fez pagamentos mensais e terminou o seu 10º ano em 2029 com o último pagamento, esse último pagamento de 2029 só vai ter a alíquota de 10% em 2039. Então é bastante interessante e importante que você se atenha a esses detalhes para não ser pego também de surpresa quando for resgatar a sua previdência. Agora, uma característica negativa em relação aos fundos de investimentos que a Previdência tem e que é bastante importante também a gente se atentar é quanto à taxa de carregamento. Essa taxa de carregamento é para remunerar comissionamento de corretor, de gerente, custos e assim por diante. Então, enquanto um fundo de investimento tem apenas a taxa de administração e às vezes talvez a taxa de performance, a Previdência ela tem a taxa de administração, talvez a taxa de performance, mas ela vai ter a taxa de carregamento. Então, é bastante interessante que você se atente nesse detalhe, porque a maioria das previdências hoje de grandes bancos, aquelas que é empurrada para a galera mesmo, assim, em grande volume, sem explicar, sem nada, geralmente você entra na previdência já pagando. Então, às vezes é uma taxa alta de 2%, 3%. Então, você imagina, numa Selic hoje de 4,5%, se você entrar já pagando 3%, você vai ter que passar quase que um ano para recuperar só o que você pagou na entrada. Você já entra pagando. Então, procure um fundo de previdência que a alíquota, a taxa de carregamento, ela não exista, ou se existir, que seja no resgate com prazo de regressivo. Ou seja, tem alguns fundos de previdências bons que ou eles isentam a taxa de carregamento ou eles deixam para o resgate com o prazo de vencimento dessa taxa de carregamento. Ou seja, se você sacar em menos de 3 anos, você vai pagar a taxa. Mas se você ficar 3 anos e um dia, você já não tem mais taxa. Então procure por esses fundos de previdência que não cobram na entrada e quando cobrar na saída, que seja por um tempo determinado. Os fundos de previdência privada, eles têm vantagens que eu considero que são diferenciais enormes em relação a outros modelos de investimentos, inclusive se comparados a fundos de investimentos comuns. Se a gente pegar fundos de renda fixa, fundos multimercados e assim por diante, eles têm come-cotas. Únicos fundos que não têm são os fundos de ações. Mas tirando esse, todos os demais têm come-cotas, que é no último dia útil de maio e novembro, independente se você resgata dinheiro do seu fundo ou não, o governo vai lá e antecipa na alíquota de 15% o seu imposto de renda. Então isso no longo prazo vai fazendo diferença, porque em vez de aquele valor ficar rendendo, né, no juros compostos durante 10, 15, 20 anos, ele vai sendo tributado. Já na Previdência isso não existe. Então se você ficar por 30 anos sem resgatar a sua Previdência, ele vai render e você vai pagar imposto de renda apenas no final. Outra grande vantagem também que eu gosto muito é que ela é livre de inventário. Então no momento da contratação você pode já mencionar quem você quer deixar como herdeiro daquele valor, caso você venha a faltar. Então você pode colocar sua esposa, seu filho, se tiver mais de uma pessoa, pode já determinar em percentuais quanto cada um vai receber, e isso não fica travado pelo inventário, que hoje no Brasil a média é de 10% do patrimônio. Então se você tem um dinheiro num fundo, em ações, assim por diante, vai entrar no inventário, vai ficar travado, vai ser tributado, vai ter a taxação lá do advogado que vai cuidar desse patrimônio e vai demorar, se tiver ainda litígio, vai demorar muito para que os herdeiros tenham acesso a esse dinheiro. Na Previdência não. Em 30 dias, com a documentação tudo ok, os herdeiros, as pessoas que você determinou em vida que tivesse acesso a esse recurso, vão receber esse recurso que você já tenha guardado na Previdência privada. Então eu acho bastante interessante. Para longo prazo, para planejamento de aposentadoria ou objetivos de longo prazo, a previdência privada pode funcionar muito bem. Então, conforme eu disse no começo do vídeo, se você utilizar a previdência da forma correta, ela pode ser uma aliada enorme na construção e manutenção do seu patrimônio. Agora, se você utilizar ela de forma equivocada, ela pode ser um inimigo na construção também do seu patrimônio. Então, é importante você saber essas informações antes de fazer uma previdência para não ocorrer ali em nenhum erro durante a sua aquisição. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se surgir alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou responder depois e até a próxima.